Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Conforme prometido no meu último vídeo, se nós batêssemos 2.000 visualizações no vídeo que eu tratei do tráfico privilegiado, eu faria um vídeo então falando do homicídio privilegiado, a figura prevista no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Então, como houve uma adesão positiva, uma adesão boa ao vídeo que tratou do tráfico privilegiado, eu, cumprindo a minha promessa, estou aqui para que a gente fale do homicídio privilegiado. A proposta ela é simples, falar no vídeo de forma clara, de forma simples, de forma sintética, trazendo para vocês o que é essa figura do homicídio privilegiado, alguns aspectos importantes para a prática da advocacia criminal e alguns aspectos doutrinários e dogmáticos que podem interessar também quem busca fazer um concurso e buscar esse tipo de conhecimento. Então vamos lá, galera. Como eu falei no último vídeo que eu tratei do tráfico privilegiado, as causas privilegiadoras tanto do tráfico quanto do homicídio, elas nada mais são do que causas de diminuição de pena que vão ter efeito na última fase da dosimetria da pena. Então o legislador estabelece dentro da tipificação uma hipótese que, se preenchidos aqueles requisitos, o agente que cometeu o delito vai ter direito, vai poder fazer jus a uma redução, a uma redutora em uma fração. O parágrafo 1º do artigo 121 traz que, havendo o preenchimento dos requisitos para o homicídio privilegiado, haverá uma redução de 1/6 a 1/3 na aplicação da pena. Então vamos lá, quando que o agente tem direito a essa benesse, a essa redutora? O legislador estabeleceu 3 hipóteses que vão poder ser reconhecidas como privilégio, como homicídio privilegiado. Primeira delas, quando o homicídio é cometido por relevante valor social. A ideia de relevante valor social é a ideia de coletividade, quando o sujeito mata, mas o faz tendo como motivação, tendo como justificativa um motivo que interesse a coletividade. Então a doutrina traz, por exemplo, a ideia do sujeito que mata um político corrupto, a ideia do sujeito que mata um traidor da pátria, o sujeito que mata alguém que estava cometendo crimes no bairro, ou seja, ele mata, terá sim uma responsabilização. Contudo, essa responsabilização ela é diminuída, ela é atenuada, tendo em vista que aquele homicídio de alguma forma se deu para que se protegesse um direito coletivo, um direito da coletividade, um direito social. Então, se o sujeito matou por relevante valor social, terá ele direito à redutora na última fase da dosimetria de 1/6 a 1/3. Segunda hipótese trazida no parágrafo 1º é o relevante valor moral. O relevante valor moral tem a ver com a honra ou com algum elemento indicativo de sentimento próprio do agente. O sujeito que mata, por exemplo, a pessoa que estuprou a sua filha, a sua irmã, a sua esposa, o sujeito que de alguma forma busca vingança para lavar a sua moral, a sua honra, o seu nome. Então o legislador também estabeleceu que será reduzida a pena na última fase da dosimetria de 1/6 a 1/3 se o homicídio ocorreu por relevante valor moral. Então, indicativo de sentimento próprio, né? Sentimento de lavar, de se vingar em relação à sua honra, à sua moral, a um sentimento particular do agente. E a terceira das hipóteses de cabimento do homicídio privilegiado é quando há injusta provocação que leva o agente a uma situação de violenta emoção. Então diz lá o parágrafo 1º que também será privilegiado quando o homicídio é cometido mediante violenta emoção após injusta provocação da vítima. Então o sujeito que repele uma injusta provocação com o homicídio, ou seja, ele é provocado de forma injustamente e revida esta provocação com o homicídio, tirando a vida de alguém. Esse sujeito, se for comprovada esta injusta provocação e também demonstrado que ele agiu sob violenta emoção, terá igualmente o direito à redutora
de 1/6 a 1/3 na última fase da dosimetria da pena. Percebam então que são 3 hipóteses, elas não são cumulativas, obviamente, são 3 circunstâncias que, se preenchidas e demonstradas, darão o direito a esta redutora. O júri que irá decidir, então, como se trata de homicídio, crime sujeito ao rito do júri, o juiz deverá quesitar aos jurados se está presente esta redutora. Em caso de os jurados aceitarem a tese da defesa a respeito de uma dessas três hipóteses, o juiz obrigatoriamente terá que aplicá-la. E a diminuição, sendo de 1/6 a 1/3, ficará a critério do magistrado, do juiz singular, e vai ser dosada a partir da intensidade da situação concreta, com certo grau de discricionariedade. Ponto importante, pessoal: privilegiadora, se reconhecida, afasta a hediondez. Então, assim como no tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes, no homicídio também, se a defesa conseguir emplacar a tese de privilégio, o juiz aplicando esta causa, né, o júri reconhecendo e o juiz aplicando, independente do quantum de diminuição, ele estará afastado, então, a hediondez daquele delito, sujeitando o seu cliente, sujeitando o réu a situações de cumprimento de pena mais benéficas. Outro aspecto importante: é possível a acumulação do privilégio com qualificadoras? Sim, desde que as qualificadoras digam respeito ao modo de execução do crime. São as chamadas qualificadoras objetivas, não podendo acumular o privilégio com as qualificadoras subjetivas, aquelas que dizem respeito ao motivo do crime. Obviamente, não teria como você reconhecer que um homicídio é privilegiado porque foi cometido mediante um motivo de valor moral, e ao mesmo tempo reconhecer a qualificadora da futilidade. Você tem duas situações que não se completam, que não podem coexistir. Então, atenção, é possível sim cumulação do privilégio com uma qualificadora, desde que sejam qualificadoras objetivas, referentes à forma de execução, aos meios de execução, não sendo possível a acumulação do privilégio com qualificadoras que digam respeito ao motivo, fútil ou torpe, por exemplo. Igualmente, sendo reconhecido o privilégio e a qualificadora, sendo um homicídio privilegiado qualificado, também presente o afastamento da hediondez. Então é muito possível, por exemplo, que tenha um feminicídio, qualificando o homicídio por feminicídio, mas com a privilegiadora com o privilégio. É plenamente possível. Pessoal, na prática, né, para advocacia criminal, no júri, o privilégio ele é sempre uma tese interessante, podendo ser utilizada como tese única ou como tese subsidiária. A defesa pode muito bem ir para um plenário, pedir a condenação do seu cliente, dizer que sim, estão presentes todos os requisitos para a condenação, não há uma tese que absolva o seu cliente, porém pedir aos jurados que reconheçam que aquele homicídio foi cometido numa daquelas 3 hipóteses previstas no parágrafo 1º, o que muitas vezes traz para o seu cliente um resultado, um destino muito mais favorável do que uma condenação por homicídio duplamente qualificado, por exemplo, sem o privilégio. Então perceba, a própria progressão de regime, quando você consegue emplacar a tese de homicídio privilegiado, ela modifica, ela não vai ser tratada como hediondo ou equiparado a hediondo, o que modifica substancialmente o tempo que o seu cliente vai ficar efetivamente preso. E, enfim, de um modo geral, conseguir emplacar o privilégio é sempre uma vitória. Você tem que definir se você vai utilizar ele como tese única ou como tese subsidiária. Você pode muito bem trazer uma tese inicial, por exemplo, de legítima defesa, ou uma tese até mesmo de negativa de autoria, por exemplo, como uma tese principal, e num segundo momento você falar, bom, eu entendo que a tese principal deve ser reconhecida. Caso vossas excelências entendam que ela deve ser afastada da tese principal, que na realidade foi ele que matou, ou na realidade não houve legítima defesa, que analisem os fatos numa análise de perspectiva sobre uma outra tese, que seria a tese do privilégio, né? Beleza, vocês entendem que não houve legítima defesa, entendem que ele não matou dentro dos requisitos da legítima defesa, mas verifiquem que ele matou mediante uma situação de violenta emoção, após injusta provocação da vítima. Então, pessoal, de forma geral, isso é o privilégio, está lá no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, é uma figura de diminuição da pena que vai incidir na última fase
da dosimetria. Espero que vocês tenham gostado. Seguimos aqui trazendo conteúdo que esperamos ser de valor aí para sua advocacia, para sua carreira. Um abraço em todos e todas.